Pronto, já estamos nós aqui para fazer a segunda viagem missionária de Paulo, não é? Essa é a lição número 9. Agora são 4 horas e passando das 4 horas, das 16 horas da tarde, né, para quem tem curso superior. E hoje continua sendo dia 6 de junho. Não, que junho, coisa nenhuma. 6 de agosto. Né? Está um dia frio aqui em Ijuí. Vocês podem ver que eu estou com um abrigo. Mas está um dia muito agradável. Está um sol muito bonito. E nós estamos, como já dissemos, colocando em dia nossos vídeos. Santíssimo e poderoso Deus, muito queremos te agradecer por esse conhecimento dessas lições. Especialmente por podermos conhecer melhor Paulo, o grande missionário. Te pedimos que nos abençoes nesse conhecimento e nos transformes também. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, Paulo tinha um modo de falar que era assim enfático, não é? Aparentemente ele era enrolado, e era, não é? Ele era um homem muito culto, né? E com muito estudo, tinha muito conhecimento, e era um acadêmico naquela época, né? Então ele tinha uma grande capacidade de oratória, uma extrema e forte capacidade de argumentação, de convencimento, de persuasão, etc. Então Paulo não foi escolhido por Deus por causa dessas capacidades, mas sim porque ele era um homem sincero. Ele seguia aquilo que entendia que era o correto. E quando ele descobriu que o correto era estar ao lado de Jesus, na hora ele disse o seguinte: Senhor, o que queres que eu faça? E mudou. Bom, mas o que eu estava dizendo aqui é que Paulo falava com forte ênfase e isso incomodava muita gente. E isso era aprovado por Deus ou não era? Então aqui está o nosso verso, Atos 18, versículo 9 e 10. Não temas, disse Deus para Paulo, né? Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu sou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Bom, então Paulo era aprovado. O jeito de falar de Paulo, enfático. Não esse jeito como muitos hoje usam para pregar, né? Que é o tal do politicamente correto, não ofende ninguém, também não alerta ninguém. Ah, irmãos, nós temos que pecar menos, nós estamos com muito mundanismo na igreja, nós estamos trabalhando pouco, não sei o que, você não diz nada. Né? Pecado tem nome, se não for dito o nome, não disse nada. Mas aí então estavam preparando a segunda viagem de Paulo. Paulo queria ir com Barnabé, ele foi na primeira viagem com Barnabé, e foi tudo muito bem, né? E Barnabé queria de novo levar Marcos junto com ele. Marcos era parente de Barnabé, era primo, se não me engano é isso. Mas Paulo tinha uma outra questão, outro problema, de certa forma era um problema, às vezes sim, às vezes não. Paulo era pavio curto. Ah, não, mas de jeito nenhum. Marcos não levamos mais junto, porque da outra vez ele foi até uma certa altura ali, quando chegou na ilha, ele desistiu, viu que era difícil, era perigoso, etc. Esse aí não serve. Esse aí é média baixa. Esse não dá para levar. Mas não concordo de jeito nenhum. Mas Barnabé, não, mas vamos levar, vamos dar uma chance para ele. Ele agora já está diferente, etc. Não. E foi, deu uma polêmica, deu uma briga feia. Tão feia que se estranharam, né? Se estranharam. Isso, só faltasse pegar no soco e pontapé. Mas foi feia a coisa, foi feia. E se separaram, tá bom, não trabalho mais contigo, eu também não trabalho mais contigo, pronto. E cada um foi para o seu lado. Muitos dizem que essa briga foi uma bênção. Que bênção, coisa nenhuma. Deus
evitou que se transformasse numa desgraça. E Deus providenciou para que se tornasse numa bênção. Mas a briga não foi uma bênção. Briga nunca é bênção. Lugar algum. Aí Paulo foi com Silas, né? E saiu com Silas. E Barnabé saiu com Marcos. Bom. E as duas duplas fizeram um bom trabalho. Aí Paulo passou por alguns lugares e chegou em Listra, né? E ali em Listra, quem foi que ele encontrou? Timóteo. O Timóteo é outro fulano assim que eu gosto muito na Bíblia. Timóteo era filho de uma mulher judia. O pai dele não era judeu. Mas como naquele tempo eles consideravam lá a ascensão materna, Timóteo era considerado judeu. E Timóteo era muito promissor. Timóteo era outro sujeito estudioso, né? E Timóteo estava lá ensinando os outros aquilo que ele já sabia e procurava saber mais. E quando ele descobriu Paulo, seus ouvidos cresceram. Eu quero aprender. Não, quero aprender. Paulo está por aqui? Não vou perder. E Timóteo e Paulo se entenderam lá. Vamos junto. Vamos junto. Eu, tu, Silas, vamos junto. Vamos junto. Mas Timóteo não era circuncidado. Isso agora, perante o cristianismo, não era problema algum. Mas como por onde quer que fossem, havia os judaizantes, Paulo entendeu o seguinte: não, vamos te circuncidar por uma questão prática. Você sabe bem, né? Você não vai se salvar por estar circuncidado, não é por isso. Então, só para que os judaizantes não perturbem. É que você também é judeu. Então vamos ter circuncidar e não vamos ter problema. Então tá bom, se entenderam desse jeito. Então, essa foi a razão porque Paulo circuncidou. Então Paulo não estava aqui se contradizendo, não. Paulo estava sendo, na verdade, aquilo que era uma das estratégias dele. Me faço judeu para com os judeus, gentil para com os gentios, me faço alemão para com os alemães, etc e tal, né? Então, me faço grego para os gregos, me faço, etc. Era assim. Para ver se eu consigo salvar mais algum, né? Então, Timóteo, você se circuncida com os circuncisos para que você possa conquistar também aqueles. Eles não, tá ótimo, fizeram isso, nunca tiveram problema, né? Felizmente nunca tiveram problema. Que bom. Aí resolveram ir para Bitínia. Aí então o Espírito Santo, não, a Bitínia vocês não é para ir. Tá bom, então resolveram ir para... Antes eles resolveram ir para Éfeso. O Espírito Santo também já tinha dito, Éfeso não é para ir, nem para Bitínia também. Então foram para Troade. E aí receberam uma visão para ir para Macedônia, né? Aí foram para Macedônia. A primeira cidade macedônia que eles foram foi Filipos, né? E ali, como era a estratégia de Paulo, primeiro ele ia na sinagoga. Por que era essa estratégia? Já expliquei, mas não custa explicar de novo, né? Muitos podem não ter visto a explicação. É bem simples. É que na sinagoga já havia judeus, né? E os judeus já conheciam a Torá, já conheciam a expectativa da vinda do Messias. Eles aguardavam o Messias, etc. E tal, lá. E daí era só explicar para eles o seguinte: olha, o Messias já veio, né? O Messias foi Jesus Cristo. O Messias foi morto na cruz. E, infelizmente foi assim que ele morreu. E o Messias ressuscitou, e o Messias agora está no céu, etc e tal, e tem a igreja, e assim, e muitos judeus, mas então já veio, mas que bárbaro, que coisa boa. E outros não aceitavam, mas muitos aceitavam. E esses que aceitavam, que já tinham conhecimento, etc e tal, se tornavam aliados. Então ficava muito fácil, depois de converter os judeus, que era uma coisa rápida, ter o apoio desses judeus cristãos, para conquistar os gentios. Essa é uma estratégia que não podia ser diferente, né? Mas aí em Filipos aconteceu um problema. Satanás, de alguma maneira, coloca pedra no sapato. E aconteceu um problema. Tinha ali uma jovem, uma menina adivinhadora, que sabia
da vida desse, aquele, etc. Conhecia o futuro e assim por diante, adivinhava várias coisas, etc. E tinha os exploradores que a usavam para ganhar dinheiro. Então ela era quase que uma escrava. Não sei até que ponto, porque não diz muito aqui, eu pesquisei, também não achei. Mas essa moça, o que se sabe é que dava dinheiro aos seus proprietários, que não eram seus pais, né? E essa moça estava incomodando Paulo por vários dias, até que Paulo se incomodou também e expulsou o demônio, que era o adivinhador, que estava na menina. A menina ficou normal e passou a não adivinhar mais nada, né? Ficou uma pessoa normal. E os que estavam ganhando dinheiro com ela perderam a sua fonte de lucro. Agora tiveram que trabalhar, porque antes está aqui, quer adivinhar o que? Tu me dá cá, etc e tal, lá, e ela adivinhava. Agora, mas agora nós vamos ter que trabalhar, Aí eles criaram ali um tumulto, né? Criaram um tremendo tumulto e prenderam Paulo e Silas na cadeia, né? E à meia-noite deu um terremoto muito forte e se abriram todas as portas da cadeia, a porta de entrada, as portas das celas, e se soltaram as amarras, as algemas. Eles normalmente eram algemados naquele tempo num tronco, né? O tronco tinha 2 buracos, enfiava os pés no meio e amarrava aquilo ali, etc. Então não tinha como sair do tronco, e era muito incômodo aquilo ali, né? Ficava sempre sentado, eu não podia virar de lado, etc. Estava sempre ali naquele tronco. Estavam todos soltos. Depois do terremoto, o carcereiro pegou uma luz lá, um fogo, etc. E olhou, está tudo aberto. Imediatamente ele pensou que se foi, fugiram todos. E eu que vou ter que pagar. Eu vou... Ele já começou a imaginar os castigos que ia receber, né? A tortura pela qual ia passar. Antes disso eu me mato. Puxou da espada e Paulo viu aquilo ali e disse: não te mata, que nós estamos todos aqui. Está todo mundo aqui. Resultou que o carcereiro se converteu. Não só ele e a sua família. Pegou os seus guardas lá, etc. Cuidem tudo aqui, fechem de novo, etc. E todos os presos ficaram ali dóceis, incrivelmente dóceis, né, etc. Deus que estava agindo, obviamente. E o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, lavou eles, deu um bom banho, né, cuidou das suas feridas, etc. E aprendeu de Paulo e de Silas a respeito de Jesus Cristo, se converteu e foi batizado. Bom, aquela prisão acabou tendo uma finalidade, né? Então, como que de outra forma iria atingir o carcereiro, né? Depois Paulo e Silas e Timóteo foram para Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia, então era uma cidade muito importante, mas ali não teve grandes resultados, né? E um bom número de gentios devotos se converteram. Diz aqui, não poucas mulheres importantes, né, se deixaram persuadir pela mensagem de Paulo. Olha, é verdade, que bom, opa, então o Messias já veio, que bom. Então nós somos salvos pela graça, não precisa mais circuncisão, mas que bom. Então Jesus vai voltar outra vez, vai nos buscar. Mas essas coisas eram maravilhosas para quem estava aguardando e não sabia, mas já veio, mas que bom, que coisa boa, né? Porém, ali em Tessalônica, irmãos, né, judeus, moveram uma tremenda de uma rebelião e quiseram prender Paulo e Silas, e eu capaz que achavam, não sei onde é que também se enfiaram esses dois, né? Mas enfim, não acharam, pegaram o Jasão, que era o que estava hospedando, e mais alguns outros cristãos, e jogaram eles perante a multidão e estavam a fim de matar todo mundo, né? Pois bem. E então deu um agito ali. Eles disseram assim, olha, esses aí, esse Paulo e Silas, que nós não estamos achando, são agitadores políticos, eles querem fazer uma revolução, eles estão contra as autoridades.
E já deu um problema ali, sabe que a mentira vale mais que a verdade. Então já acreditaram na mentira e deu um problemão e Paulo e Silas tiveram que ser mandados ali. Foram para Bereia. Bereia é uma cidade que eu gosto de estudar, gosto de ler, porque os de Bereia não eram como os de Tessalônica. Esses não resolveram fazer uma rebelião, não. Como é que é, Paulo? Então, você está dizendo que o Messias já veio? Sim, sim. Tá, mas vamos ver onde está escrito. Ah, está escrito aqui. Ah, está escrito aqui. Tu sabe que é verdade? E está dizendo que o Messias iria ser morto e ia ressuscitar o terceiro dia. Tá, mas isso está escrito aonde? Não, está escrito ali. Vamos ver, vamos ver. Mas é verdade, mas está aí mesmo escrito. Mas então isso aconteceu mesmo? E chegando em casa, só olha, vamos revisar aquilo ali que Paulo disse, os versículos aqui. Naquela época não eram versículos, mas os trechos aqui que Paulo citou, vamos ver de novo aqui. Mas isso é verdade. Mas então, nossa, mas que notícia boa. No outro dia, Paulo, vamos lá, traz mais informação aqui, que nós queremos ver, porque o que você está falando, nós estamos conferindo aqui na Torá, no nosso Antigo Testamento, que naquele tempo nem se chamava assim, estamos conferindo e estamos descobrindo que você está falando a pura e absoluta verdade. Nós queremos saber mais. E assim eles examinavam as Escrituras. Gente, eu já estou um pouco cansado disso, mas vou fazer mais uma vez um apelo. Vamos parar de ouvir sermão na igreja? Vamos parar de pregar? Quem sabe só prega sábado de manhã. Porque cristão de ouvido, ou aprender de ouvido, é a forma menos eficaz que existe para se aprender. Vamos começar a examinar as Escrituras? Vamos nos reunir domingo à noite, quarta à noite, ou enfim, outros momentos para examinar as Escrituras. Muito mais eficaz, não é? Nós só temos 30, 40 minutos de exame das Escrituras, ainda bem pouco tempo, porque nós nem sabemos fazer isso, né? Nós adventistas nem sabemos examinar, não sabemos debater. Nós somos ouvintes. Vamos parar com isso. Está na hora de parar com isso, né? Vamos nos fortalecer. Bom, aí Paulo foi para Atenas. Paulo, Silas, né, foram para Atenas. Chegando a Atenas, mas que luxo, que capital. Né? Mas Paulo ficou olhando assim, mas que tem tanta estátua aqui, tanto monumento. Né? Olhando, mas são tudo deuses, né? Tudo deuses, mas que tanto prédio religioso aqui. Mas que povo mais religioso e idólatra. Eram filósofos, ali era centro da filosofia do mundo. Filosofia naquele tempo era como se fosse hoje um curso de direito, né? Curso da argumentação, da defesa de ideias, da defesa de pontos de vista, etc., né? Do debate, da busca da ciência, da busca da verdade, da busca por descobertas, etc., né? Também da polêmica, etc. E lá em Atenas, no tempo de Paulo, já faziam séculos que haviam as Olimpíadas. As Olimpíadas surgiram uns 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. E duraram até uns 300 e poucos anos depois de Cristo. E as Olimpíadas duravam 4 dias, eram de 4 em 4 anos, 4 ou 5 dias, não me lembro bem, mas eram poucos dias. Tinha ali algumas poucas modalidades e elas eram um esporte, um encontro do esporte em homenagem ao deus Zeus, né? E também era um encontro militar, porque se preparavam assim para a guerra, né? Eles treinavam muito assim, etc. E também um culto à saúde, culto ao corpo e à saúde, né? Então a única coisa que tem de bom ali é o culto à saúde, culto à saúde, né? Mas o culto ao corpo, o culto a Zeus e a preparação para a guerra, isso não tinha nada de bom. Mas eles eram extremamente idólatras, mas também extremamente inteligentes. Eles debatiam muito, e é isso que está faltando para nós adventistas do sétimo dia, debate.
não é? Examinar as Escrituras, trocar ideias, procurar descobrir coisas. Olha o que eu descobri, olha o que o pastor falou lá, olha o que o ancião falou ali, etc e tal, mas não, onde ele tirou? Tá, aqui a senhora vai escreveu lá, tá, aqui está na Bíblia, assim, tal lugar. E aí que nós vamos nos tornar poderosos, né? E aí que nós vamos tornar de novo o povo da Bíblia, porque nós não somos mais o povo da Bíblia faz um bom tempo. E já se sabe isso faz um bom tempo e não se fez nada. Gente, absolutamente nada para reverter a situação. E os nossos departamentais continuam com aquele cacuete de culpar os membros por essa situação, porque não se faz nada. Mas quem é que é o responsável pela igreja? São os membros. Se cuidem, porque os líderes precisam conduzir o povo de Deus e não deixar que a coisa ande por inércia do movimento. Bom, mas Paulo foi lá e estava olhando ali, tinha até uma estátua, ali nem era uma estátua, era um monumento ao Deus desconhecido. Mas e aqui, ó, que interessante, eles adoram até um Deus que eles não conhecem. E Paulo usou isso ali, chegou ali, foi lá na praça, lá no Areópago, né? Que era o lugar onde se reunia para discutir as coisas da cidade, né? E foi lá e começou a falar, etc e tal, lá, se mostrou intelectual. Quando aparece um intelectual, ele já se interessava. Não, vamos debater, esse cara ali tem conhecimento, vamos debater com ele. A gente pode aprender. E foram lá e debatiam com ele. Mas Paulo não tinha assim grande conhecimento na filosofia grega, ele tinha conhecimento na Bíblia e tinha conhecimento na doutrina da salvação. Então Paulo se saiu bem em certos momentos, mas Paulo parece que tinha um certo problema com o debate. Ele tinha uma capacidade incrível de argumentação, mas nos seus discursos que aparecem aqui na Bíblia, ele fazia um monólogo. Mas a senhora vai diz lá que ele argumentava coisa. Então não era só monólogo. Provavelmente ele também tinha argumentação. Porém, não atraiu a atenção de muitos, não. Atraiu a atenção de bem poucos. Mas ele saiu bem quando disse uma certa vez: olha, você está pregando o quê aqui? E eles não estavam brigando com Paulo, eles queriam debater. Isso que era interessante. Não, eu estava olhando para vocês e eu vi que vocês são todos aqui muito espirituais, vocês são adoradores, tem bastante deuses aqui, etc, né? Eu vi também ali num lugar ali, ao Deus desconhecido, pois é esse que eu venho pregar aqui. O que vocês estão adorando e nem sabem quem é. É sobre esse que eu vim pregar. E esse é assim, assim, assim. Ele é o Deus do céu, etc e tal, lá. Criou a terra e tudo. E falou algumas coisas que não devia ter dito. Por exemplo, Paulo se referiu que Deus, ele vem conosco aqui, etc e tal, e os gregos achavam que Deus é totalmente transcendente. Deus está sumido, está longe, não se tem como chegar lá. E Paulo disse: não, Deus fica conosco aqui. E Paulo foi dizer para eles da questão da ressurreição, e eles já se incomodaram demais com essas coisas. Tem certas coisas que Paulo falava que ele também não acertava bem no ponto, né? Mas enfim, alguns aceitaram, né? Inclusive o tal de Dionísio, né? Que era um chamado Areopagita, ou seja, um dos debatedores do Areópago. Então ele era importante. Então ficou entre eles lá, entre os debatedores do conselho da cidade, um homem cristão. Alguns se converteram, mas poucos se converteram. Dali Paulo foi para Corinto. Corinto houve forte oposição. Mesmo assim Paulo ficou ali 1 ano e meio, 18 meses, né? Do ano 50 ao ano 52, mais ou menos, por aí. E ali obteve bons resultados. Em Atenas não teve bons resultados, especialmente porque eram ferrenhos ateus. Ateus não, idólatras, né? Adoravam ídolos. E só valorizavam a sua própria filosofia. Mas aqui em Corinto o resultado foi muito bom, né? Em Corinto ele encontrou um casal, um tal de Áquila e Priscila. Esses foram para lá
e já eram cristãos, então se uniram. E Áquila e Priscila fabricavam tendas e Paulo também era fabricante de tendas. E essa fabricação de tenda naquela época dava um bom resultado, dava um bom dinheiro. Porque vendia fácil e era difícil de fazer, era uma profissão das profissões que eram boas profissões, né? Boas profissões para se ganhar dinheiro, para se viver. E Paulo passou a fabricar tenda com eles ali e aquilo vendia fácil. Os militares compravam tendas, né? O pessoal das caravanas compravam tendas e alguns moravam em tendas, etc. E naquela época tinha mercado para esse tipo de coisa, né? As tendas não eram muito fáceis de fazer, tinha que fazer de tal maneira que se chovesse não pingasse dentro, né? E as tendas não eram tão pequenas, eram tendas grandes, tinham repartições, né, etc. Bom, então, em Corinto obtiveram um bom resultado, né? Muitos ali creram, mas também houve uma oposição ali incrível, foi uma oposição muito forte. Aliás, se você for ver, teve algum lugar, se não em Bereia, eu acho, não sei se teve algum outro lugar que não houve oposição. Sempre onde Paulo ia tinha oposição. Ou seja, sempre onde alguém vai pregar com vigor, com poder, a verdade pura, vai ter oposição. Satanás vai se levantar, né? Então, se não está tendo oposição hoje, se nós estamos com calma hoje, é porque nós não estamos pregando com vigor. Nós não estamos pregando com poder, nós estamos simplesmente sendo superficiais, né? Pouca pregação, muita pregação assim do tipo que não diz nem isso nem aquilo. Aí tem bastante. Pois bem, então, qual é que foi a grande mensagem dessa segunda viagem missionária de Paulo, né? A grande mensagem aqui era que Paulo estava pregando forte a questão da salvação pela graça. Foi a mesma da primeira viagem. E o ponto de destaque para mim na segunda viagem foi Bereia. Esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Eles examinavam as Escrituras. E os de Bereia nos deixam um exemplo de vida. Nós, adventistas do sétimo dia, temos que voltar a examinar as Escrituras. Que assim seja. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco, que nós nos tornemos como os bereanos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.